Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós vamos fazer hoje correção de atividade, tá? Da página 109. Ou seja, se você ainda não fez essa atividade, você volta, você não assiste o vídeo agora, você faz a atividade, depois você assiste o vídeo, tá ok? Então vamos lá, na página 109, vamos ao livro, tá bom? Todo mundo no livro, na página 109, que é necessário usar o livro, né? E aí tem dizendo assim, ó, qual a vegetação, primeira questão, qual a vegetação típica das regiões polares? Eu estou lendo no livro a primeira questão, qual a vegetação típica das regiões polares? Na região polar tem que tipo de vegetação? Tem a tundra, que é aquela vegetação rasteira, né? Que é um capim que congela. Tem a taiga, que é aqueles pinheiros de Natal, aquelas árvores de Natal. Tem a savana, que é aquela vegetação seca, com os galhos retorcidos. Ou tem a caatinga, que é aquela vegetação seca também, com mandacarus, com cactos. E aí? Letra A tundra, né, que é uma vegetação rasteira, uma vegetação que parece um capim, só que é um pouco mais colorido. E a gente tem nas regiões polares, tudo bem? Segunda questão. Como se denomina o conjunto de ecossistemas semelhantes localizados numa mesma região? Ó, isso está lá no comecinho do capítulo de vocês. Um conjunto de ecossistemas semelhantes localizados numa mesma região. É a litosfera, hidrosfera, a atmosfera ou bioma? E aí? Bioma, né, gente? Letra D, bioma. A terceira questão. Com o passar dos anos, a degradação ambiental orquestrada pelos seres humanos em busca por lucros ocasionou o aumento da temperatura do planeta, denominado de aquecimento global. Desde então, aumentou-se a percepção de que os problemas ambientais de um país afetam o mundo inteiro. Aí na imagem vocês conseguem ver o menino, né, na região seca, uma região que passou pelo processo de desertificação. Você vê que o deserto é todo, você vê que o solo é todo rachado, como se fosse um deserto. E vocês conseguem ver também um urso polar. Por que o urso polar e o menino estão na mesma imagem? O menino aparentemente está com fome ou com sede, ou os dois. E o urso polar na região seca, deserto. Então, por que eles estão juntos nessa imagem? Pense aí. Seria impossível eles viverem no mesmo ambiente, porque o urso polar vive na região polar. Mas aí a imagem quer dizer o quê? O aquecimento global e os problemas de poluição que o indivíduo, que os seres humanos causam à natureza, acaba afetando tanto o menino, que está passando fome e sede, tanto o solo, né, que sofre com desertificação, e o urso polar. Porque lá no polo norte e sul, os gelos começam a derreter, as calotas de gelo começam a derreter, né? E aí esse bicho vai ficar também sem o seu habitat natural. Vamos para a página 110 para ver qual seria a resposta. Letra A. A mensagem da charge sobre a crise ambiental é de que o ser humano não pode continuar a degradar constantemente a biosfera. Essa é a letra correta. Marcou essa, tá bom? Porque é essa. Vamos para a quarta questão. Identifique a formação vegetal representada na figura com suas principais características. Então aí eu tenho 3 imagens, né? Observe muito bem as 3 imagens que você tem no livro, na página 110, e eu quero que vocês digam basicamente que vegetação é cada imagem. A primeira
Eu não tô vendo muitas árvores. Eu tô vendo uns relevos ali que podem ser chapadas, né? Tem uns planaltos ali com topo bem retinho. Aí eu tô vendo aqui logo na ponta da imagem um cacto. Tá vendo aí? Logo na frente ali tem um cacto. Então já dá uma dica de qual é que seria a vegetação. Na imagem 2, aí eu tô vendo que há uma cor, ó, tem uma corzinha ali nas folhas, diferente do verde, tem um rosa. E essas árvores, ó, com caule bem longo, como se fossem magrinhas, bem divididinhas, bem organizadinhas, bem bonitinhas. Qual é que tipo de floresta que se organiza assim? Vá pensando. E a terceira questão? Ou e a terceira imagem? A terceira imagem, eu tenho que, ó, eu tenho ela ali toda bonitinha, né? Também parece o quê? O que é que parece? Parece um pinheiro de Natal? Será que a terceira não parece um pinheiro de Natal? Hein? Hein? E aí? Na segunda, olhem também, que eu acabei esquecendo de falar, olhem também, voltem para a segunda imagem e olhem que tem uma árvore ali que não é tão grande, tá? E aqui, para ficar mais fácil ainda. Quem é a vegetação de cerrado, né? A vegetação de cerrado é típica da porção central do Brasil e caracteriza-se por possuir árvores de pequeno porte. Lendo aqui com vocês na página 110, tá? Com troncos de casca grossa, galhos retorcidos e folhas pequenas. Apesar da acidez, os solos do cerrado são utilizados principalmente para o plantio de soja. O que é que o livro está dizendo aí? Está dizendo que é o cerrado, mas qual dessas três é a vegetação do cerrado? 2. Então, a floresta de conífera, chamada assim por suas árvores possuem a forma de cone, como pinheiro, é muito rica em celulose, substância branca e fibrosa, usada na fabricação de papel. Suas folhas são finas e resistentes a invernos rigorosos. Qual delas, né, é a conífera? 3. E aí só sobra a última, a caatinga, que é a imagem 1, né? Então ficou 2, 3 e 1, ok? Bom, então tá tudo certo aí? Tá acertando? Bom, que ótimo. Então vamos lá para a quinta questão. Leia o texto a seguir. Pergunta ao sertanejo o que mais o que pergunta ao sertanejo o que de mais sagrado existe no campo. A resposta é imediata: a terra. Apesar disso, na região do Céredo, que inclui os municípios de Rio Grande do Norte e da Paraíba, muitos agricultores desistiram de esperar pelas chuvas e estão vendendo pouco que resta do solo fértil para as indústrias cerâmicas da região. O resultado? Camadas de solo arável são extraídas e usadas como barro nas fábricas. O que sobra da terra tem servido apenas para aumentar a área de mancha desertificada que já cobre 2.341 km² no Seridó. Essa situação soma-se ao quadro ainda mais grave. Por ano, cerca de 10% da sua área verde no estado potiguar, que é o Rio Grande do Norte, vem sendo desmatado para virar lenha e alimentar os fornos do polo ceramista da região. Então, o texto quer dizer que para o pequeno agricultor, para o camponês, a terra é muito importante. Mas não está saindo mais nada da terra. Então, o único jeito que ele teve foi vender. Infelizmente, para cerâmicas, para fazer barro. É uma terra boa para fazer barro. O problema é que você tirando essa terra, o que sobra vai ser um solo desertificado, que não serve mais para nada, né? Agora explique o processo de desertificação. A gente vai no livro. Bom, aí vocês vão ver na página 107, tá?
que tem falando um pouquinho sobre a desertificação. Tem esse quadro amarelinho aí. Vocês vão reler esse quadro que a gente já leu, né? Vocês vão reler esse quadrinho amarelinho e vai entender como é que funciona o processo de desertificação. Tá bom? Podem fazer um resuminho e colocar nessa questão. A partir do do terceiro parágrafo, vocês vão encontrar mais clara a resposta. Terceiro e quarto parágrafo. Bom, posso adiantar que o processo de desertificação é um processo onde eu perco a função do solo, ele perde os nutrientes. Ou seja, esse solo vai ficar seco, sem habilidade nenhuma para a agricultura. Tá? É como o solo fosse virar um deserto. Esse é o processo de desertificação. Ok? Vamos para a sexta questão agora. Leia o texto a seguir com atenção. Trata-se de um dos mais esplendorosos ecossistemas do planeta, desenvolvendo-se na zona intertropical próximo ao Equador, apresenta elevadas e constantes taxas de umidade, sendo mais ricas e variadas da sua flora e da sua fauna. O texto refere-se a... presta atenção. Qual é o tipo de vegetação que está próximo do Equador? Que tem muita chuva, ele falou muita umidade, é muita chuva. Que também apresenta variedade de fauna e flora. Facílimo essa. E aí? Floresta pluvial amazônica, né? Ou simplesmente floresta amazônica, a letra D. Ok, aí, gente. Vamos mais. Aí, tem mais algumas questões. Sétima. Com o atual ritmo do desmatamento, a integridade ecológica de várias regiões do mundo está comprometida. Marque a alternativa que apresenta consequências do desmatamento. Tá? Então vocês vão ler as alternativas e vão marcar mais de uma. Elas podem ser consequências do desmatamento. Degradação dos solos, com consequente aumento de descarga do material sólido transportado pelos rios. Sim, o desmatamento pode degradar o solo, ou seja, pode fazer com que aquele solo não tenha mais função. Alterações climáticas com agravamento do risco de dessecas e inundações, sim, vai causar alterações climáticas e graves alterações climáticas. Marca essa também. Aumento do processo de desertificação. A gente já falou isso, né, durante essa aula. Então, é isso mesmo. Pode marcar as três primeiras. Vamos para a quarta aí. Redução das reservas hídricas. Sim, também. Você desmata, você acaba alterando o curso dos rios, né? E você pode perder um pouco da sua reserva hídrica. E a última, alterações no ciclo de carbono. Também, tá? É produzido pelas plantas e aí pode modificar também. Tá bom? Então, na sétima questão, você marca todas, porque todas têm a ver com o desmatamento. A oitava questão fala: as florestas tropicais úmidas cobrem apenas 7% da superfície dos continentes e contém no mínimo 2/3 de todas as espécies de plantas e animais. Sua importância para as populações e para o equilíbrio biológico mundial é indiscutível. Letra A. Cite duas causas do desmatamento nas áreas tropicais. Por que tem desmatamento em área tropical? E aí? Por que esses senhores desmatam? Me digam aí. Hein? Desmatam para quê? Para utilizar a terra na agricultura, no agronegócio. Desmatam para a utilização da terra no agronegócio. Tá bom? E também na construção de grandes barragens. Desmatam para o agronegócio, para a construção de grandes barragens. Tá?
Esse é o processo de desmatamento hoje em dia. Anteriormente, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles desmataram para construir cidades, tá? Hoje, o desmatamento é por interesses econômicos, tá bom? A letra B diz: explique duas graves consequências desse processo. É só você voltar para a sétima questão, que tem 5 consequências, tá? Aí você escolhe duas dessas 5. Você pode botar degradação do solo, alteração climática, aumento do processo de desertificação, redução das reservas hídricas ou alteração no ciclo do carbono. As 5 podem entrar na letra B da oitava. Escolham duas, tá bom? Vamos aqui para a nossa página final, aqui a 112. Vamos terminar essa atividade. A nona questão fala assim: a tundra e a taiga desenvolvem em zona de alta latitude e caracteristicamente nas proximidades dos círculos polares, ou seja, tundra e taiga se desenvolvem lá nos polos, onde tem menos luz solar, tá bom? Então, letra A, analise os riscos de degradação que os afetam. Então, toda a vegetação, normalmente ela pode ser queimada, devastada, desmatada, toda, por interesse econômico. E quais são os riscos que se pode ter, né? Nós podemos ter poluição, que é um risco, tá bom? Podem anotar aí. Perda da área, da vegetação, perda da vegetação. Então, temos poluição, perda da vegetação, tá? E chuva ácida. Coloca essas 3 aí. A letra B diz assim: descreva a tundra, a taiga e o tipo de exploração que se faz delas. Aí se eu quero que vocês me digam o que é uma tundra, que é uma vegetação rasteira, né? Que é típica dos polos e que não se desenvolve muito. Você vai pegar ela onde? Vai na página 105, vai fazer um resumo desse parágrafo aí de tundra e taiga, que é uma vegetação que eu também posso chamar de coníferas ou de floresta boreal. Tá na página 104. Mesmo esquema. Vai fazer um resumo desse tópico. Tá bom? Aqueles pinheiros de Natal. Se você quiser colocar com suas palavras, pode ficar à vontade. Do que você entendeu na aula anterior, é até melhor. Tá bom? Vamos aqui para essa atividade, preparando-nos para o vestibular Enem. Que eu tenho uma questão. As savanas constituem-se um dos biomas mais destacados do planeta. Sobre elas, caracterize sua posição geográfica e suas principais áreas de ocorrência. Onde é que fica a savana? Em que região do globo? Então, analise o mapa mundi, e aí você vai ver onde é que fica a savana, tá? Em regiões de baixa latitude, entre, entre o continente africano e o centro do Brasil, tá bom? Em regiões de baixa latitude, entre o continente africano e o centro do Brasil. Letra B. A fisionomia da vegetação, ou seja, como é uma savana. Como são as savanas? São árvores de pequeno porte, de casca grossa, de galhos retorcidos e que são bastante afastadas uma da outra. Então vamos lá, são árvores de pequeno porte, tá? De casca grossa, de galhos retorcidos e uma afastada da outra. Essas são as savanas, que a gente chama savana na África, mas quando chega no Brasil nós chamamos de cerrado. Aí você vai aqui no tópico de savana e vai ler aqui direitinho. Caso você não tenha entendido o que eu falei agora, você não pegou o que eu falei rápido, vai no tópico de savana, vai ler, vai dizer como elas são. Aqui está dizendo, tá bom? E também tem as imagens de savana aqui. Então, por hoje, nossa aula se encerra aqui. Na próxima aula, a gente dá continuidade aos assuntos. E qualquer dúvida, pode falar lá no grupo com a gente, tá bom? Então,
Tchau e até uma próxima aula.